Aproveitei e acendi a luz ali. Antes de falar do leito de morte do Brás Cubas, ele fez uma última tentativa de ah, conseguir ser alguém, conseguir se tornar famoso. Ele muito preocupado com as doenças do mundo, né, aquela coisa toda, então ele inventa, ele coloca na cabeça que ele tem que inventar um, um remédio, né? E esse remédio, ele supostamente curaria qualquer tipo de doença, qualquer tipo de moléstia, né? Igual ele fala aqui. Então, ele organiza toda a campanha de publicidade desse remédio, ele organiza o rótulo, ele cria o nome do remédio e idealiza, né, tudo aquilo que ele acha que o remédio vai ser, dá o nome a esse remédio de emplasto Brás Cubas, emplasto Brás Cubas. E na hora de realmente inventar o remédio, né, de fazer esse remédio milagroso, a fórmula simplesmente não funciona, não dá certo. Aí ele pega e mete o pé no balde e fala assim, quer saber? Que se dane, né? Não quero mais saber de nada, já tô velho mesmo, que se dane. Aí, num belo dia, ele já tem 60 e poucos anos, ele mora sozinho, né? E nunca se casou, ele mora sozinho. Ele acaba numa tarde abrindo uma janela, né, lá do quarto dele, e passa uma brisa muito fria e e ele está com o peito descoberto. Essa brisa tá fria, acaba constipando ele e essa constipação se torna uma gripe muito forte e essa gripe acaba se transformando numa pneumonia. Então ele adoece e no leito de morte dele, né, ele recebe uma única visita. E essa visita é da senhora Virgínia, né, que o marido dela já havia morrido há muito tempo e ela também já está uma senhora já idosa. E ela vai lá para poder visitá-lo, né? Ou de repente até fazer uma dar o último adeus, né, para ele, né? No sentido assim, eu te conheço há tantos anos, então eu não ficaria bem se você partisse sem eu ter te visto pelo menos mais uma única vez. E eles têm um encontro meramente impessoal, né? No sentido assim de que não passam de dois velhos amigos, né? Não há mais sentimento de amor, não há mais paixão, não há mais nenhum tipo de atração entre eles. Aí ele morre. Conclusão. O Brás Cubas, ele passou a vida inteira como um folgado, né? Ou seja, ele nunca precisou trabalhar, porque o fato do pai dele ter sido rico, quando o pai dele morreu, deixou para ele, né, muito dinheiro, então ele não tinha necessidade de trabalhar para poder sobreviver. Mas ele também não teve competência de desenvolver algum tipo de trabalho que realmente fosse um trabalho sério, que desse a visibilidade que ele gostaria, que ele gostaria de ter, né? De ser alguém reconhecido, né? Alguém famoso e tudo mais. Então ele, já morto, olha só que interessante, já morto ele pensa, a única coisa que eu posso fazer é então escrever as minhas memórias, né? É como se fosse assim, já que nada que eu tentei na vida não deu certo, então eu vou escrever as minhas memórias. Então, recapitulando, ele se tornou advogado para tentar ser alguém, não conseguiu. Tentou ser ministro, né? Não conseguiu. Tentou tentou se tornar um escritor de filosofia, né, com o humanitismo, também não conseguiu. Tentou criar um remédio milagroso, o emplasto Brás Cubas, zero. Nem se casar ele conseguiu, né? Então todas as tentativas para algo sério, né, na vida dele, foi fracassado, na verdade, né? Mas diante de tudo isso, ele se sente na necessidade de deixar a vida dele para a posteridade. Então, já morto, ele começa a escrever. Mas você se pergunta, mas como é possível isso? Né? Já que a obra é uma obra realista, como é que um narrador realista vai escrever depois de morto? Aí que entra a grande sacada do Machado de Assis, autor, né?
O Machado de Assis ele trabalhava muito com duas características. Uma é o pessimismo, né? Todas as obras dele você sempre vai encontrar algo que remete a, a perdas, a traições, a fracassos, né, humanos. Então tem o pessimismo. E dois, a ironia, né? Porque a obra dele é muito, embora tenha pessimismo, é também bem humorada, né? Ele para construir uma história trágica, ele coloca várias pequenas historinhas engraçadas antes, né? É como se ele estivesse tirando um sarro com a vida, né? Bom, já que a vida é isso que está aí, né? Essa bagunça, então para que eu vou chorar? Eu vou rir dessa bagunça, né? Eu vou rir dessas dores, né? Porque se eu começar a chorar, aí que a minha vida vai ficar perdida. Então, é como se fosse esse pensamento. Então, a obra dele é cheia de ironias, né? Cheia de humor. Então, o Machado de Assis, ele cria, né, para se trabalhar com essa ironia, ele cria um personagem narrador, ou narrador-personagem, morto. Aí que entra uma característica importante, gente. Existe uma distinção entre autor defunto e defunto autor. Reparem bem na ordem dessas palavras. E o Brás Cubas, logo no início da obra, ele vai explicar isso. Ele diz mais ou menos assim: minhas memórias não se tratam das memórias de um autor defunto, tá? Mas é de um defunto autor. Para ser autor defunto, ele teria que ter sido escritor enquanto vivo, né? Como ele está escrevendo depois de morto, então primeiro ele é um defunto, para depois ele ser o autor, certo? Então ele é um defunto autor. Eu até fiz algumas anotações aqui para eu ir me lembrando. Uma outra marca desse humor dele, por exemplo, quando ele fala lá a respeito da, da Marcela, né, daquela namoradinha de adolescência dele, para ele falar, né, que como que o namoro dele terminou, ou como que o namoro dele durou, né, ele diz assim, o meu amor, não, o amor da Marcela, cadê? Durou exatamente 15 meses e 11 contos de réis. Então ele faz questão de colocar esse 11 contos de réis, que era o dinheiro da época, para poder mostrar que o amor da Marcela não era simplesmente puro, era um amor por interesse. Então ele faz esse jogo de ideias e de palavras. Durou 15 meses, é o tempo. E 11 contos de réis. Foi o dinheiro que ele gastou com ela, dando presentes, passeando com ela e tudo mais, né? Na hora que ele fala sobre o óbito dele, né, logo no início do livro, que ele vai explicar como que ele morreu, ele vai falar que no enterro dele tinha exatamente 11 amigos. E esses 11 amigos, olha só, o cara foi enterrado, só tinha 11 amigos, né? Pra você ver como que o cara era realmente importante. E dos 11 amigos, apenas um fez um discurso, né? Hoje é muito comum isso, mas antigamente era muito, muito mais comum, né? Poetas, escritores iam em enterros de amigos para poder fazer um grande discurso sobre a pessoa. E essa pessoa, esse amigo dele, um desses 11, faz um desses discursos. Um discurso, né, para a morte dele, enquanto o caixão está descendo a cova. E enquanto o Brás Cubas relata que ele ficou, depois de morto, emocionado pelo discurso que o amigo fez, ele fala mais ou menos assim, muito embora esse meu amigo que estava fazendo o discurso, ele ficou me devendo algumas apólices e eu nunca cobrei. Então, ou seja, é como se o amigo tivesse a obrigação de pelo menos fazer o discurso da morte dele, porque já que ele nunca pagou, nunca quitou a dívida que ele tinha com o Brás Cubas, né? E o Brás Cubas ele joga isso na cara do leitor para mostrar que esse discurso não é sincero, né? Mas ele joga isso de uma forma muito bem-humorada, né? De uma forma irônica, né? Por isso que eu falei da marca da ironia. No dia também da chuva, no dia do enterro dele,
também está chovendo. E ele faz uma analogia entre a chuva coincidir com o dia da morte dele. É como se, embora as pessoas não tivessem reconhecido de que ele era importante, pelo menos a natureza estava aos prantos por conta da morte dele, né? Como se a chuva simbolizasse, na verdade, as lágrimas, né? Pela morte do Brás Cubas. E para poder fechar, né, para o vídeo não se estender muito, a última parte dessa ironia que o Machado de Assis trabalha, que é muito visível aqui na obra e ocupa um espaço muito grande do livro, se chama humanitismo. O humanitismo é aquela teoria que o amigo dele, o Brás Cubas, havia inventado, é uma teoria filosófica, né? E ele vislumbrou, o Brás Cubas vislumbrou nessa teoria uma forma de escrever um livro para poder ficar famoso. O humanitismo é uma teoria que não existe, tá, gente? Isso é de ficção. Mas, na verdade, é uma sátira ao darwinismo. Ao darwinismo biológico e ao darwinismo social. Lembram da aula passada que eu falei que a segunda metade do século XIX o mundo começou a pensar através do cientificismo? Né? O darwinismo foi uma das correntes científicas que começou a nortear o pensamento das pessoas da época. Então, a evolução das espécies, né, criada por Darwin, é uma teoria que o Machado de Assis ele vai fazer uma sátira dessa teoria. Ao invés dele falar de darwinismo, ele vai falar do humanitismo. O que é o humanitismo? Enquanto o darwinismo ele vai trabalhar com a questão da seleção natural, né? A evolução ocorre através da seleção natural, mais ou menos assim, né? O mais forte sobrevive, ou aquele que melhor se adapta, né? Às adversidades dos ambientes. No caso do humanitismo, é que tudo tem um propósito maior. Aí tem uma parte que o Quincas Borba, ao explicar essa correlação para o Brás Cubas, ele coloca ele conta uma fábula. Ele diz assim: existem duas tribos. As duas tribos são diferentes, mas elas não são inimigas. Mas as duas tribos começam a passar por dificuldades, começam a faltar alimentos. Então eles descobrem que logo adiante existe um campo de batatas. Mas esse campo de batatas é sabido de que ele não vai alimentar as duas tribos. Então as duas tribos têm um dilema. A gente vai até lá e pega e divide as batatas, né? E mesmo assim não será suficiente para matar a nossa fome. Então, tanto a sua tribo quanto a minha tribo vão morrer. Ou vai apenas uma única tribo lá, pega as batatas para elas e a sua tribo morre. Mas para se chegar a essa decisão, as duas tribos têm que brigar, né? Têm que lutar, têm que guerrear. A tribo que vencer, ela vai sobreviver, ela vai permanecer, né? Porque ela vai conseguir chegar até as batatas e comer as batatas, se alimentar delas, então ela não vai ficar extinta. Então, para isso, ela teve que sacrificar a tribo rival, né? Aí tem uma frase no livro que diz assim: ao vencedor, as batatas, fazendo uma referência a esse humanitismo, né? É como se fosse uma máxima: ao vencedor, as batatas, né? Ou seja, quem vence será o mais forte, ou quem vence será o mais esperto, ou quem vence será o mais hábil, né? Mas só que esse humanitismo que o Brás Cubas está tentando desenvolver junto com o Quincas Borba, na verdade não passa de um sarcasmo, de uma sátira mesmo, ao pensamento cientificista da época. Até nisso, o Machado de Assis ele vai criar a sua ironia, né? A sua forma bem-humorada de se contar uma história. É basicamente isso. Perdão pelo tamanho aí dos vídeos, né? Mas eu precisava fazer a introdução com a Madame Bovary, lá do início da aula, para poder chegar aqui no Machado de Assis, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, e falar sobre ele. Por favor, revisem, né, esse conteúdo lendo
essas páginas que eu falei, da 82 até 84. E estarei aqui até meio-dia. E qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Beleza? Boa aula, grande abraço, bons estudos. Até mais.